Olá, eu sou Eduardo Santana e hoje eu vou mostrar para vocês uma nova funcionalidade da extensão do Saber, chamada Cadastro em Paralelo. O cadastro em paralelo possibilita vários registros simultâneos, né? Então, a gente tem visto, tem outros vídeos aí, né, a gente tem feito o cadastro em série, tá certo? O cadastro em série era aquele que a gente possibilitava fazer Alt-N, Alt-S, Alt-N, Alt-S, e aí ele ia consumindo um registro por vez, tá? Esse agora chama-se cadastro em paralelo. Isso significa que ele vai tentar cadastrar tudo de uma vez só. Gostou da ideia? Vamos ver como é que funciona. Então, vamos supor aqui que a gente tem aqui ó, o primeiro A, né? E a gente quer refletir o que a gente cadastrou no primeiro A para o primeiro B e o primeiro C, ok? Vão ser aqui 6 aulas que a gente vai cadastrar e 6 registros de frequências, tá? Agora, cuidado, muita atenção. Eu demorei para implementar essa funcionalidade porque a gente precisa ter cuidado com ela, tá certo? Então, essa operação ela pode ter cadastros duplicados ou inconsistentes, tá certo? Dependendo da forma como você faz. Então, tem que ter muito cuidado para que isso não aconteça, tá? Então, vamos lá, né? Geralmente a gente faz o cadastro da aula, depois a gente faz o cadastro da frequência, tá certo? Especificamente nesse vídeo eu vou fazer o inverso, tá? Vou cadastrar primeiro a frequência para depois cadastrar o, as aulas, tá bom? Então, como eu disse, né, a gente fez o primeiro A, aí vamos supor que a gente vai fazer agora o primeiro B, tá certo? Então, essa tela daqui, você vai lá em opções, tá? Você abre a extensão em opções e vai abrir essa tela, tá? Então, aqui a gente tem aqui o que a gente vai cadastrar, que é a frequência. Então, para cadastrar no primeiro B, basta selecionar o primeiro B aqui e colocar. Opa, antes de fazer isso daqui, como eu vou cadastrar no primeiro B e no primeiro C, eu vou guardar isso aqui antes, tá certo? Guardei, né? Só para vocês entenderem como é que é, ó. Vamos supor que eu apague isso daqui e salve. Aí agora eu posso recuperar, tá certo? Então isso ajuda quando a gente tiver que repetir o que a gente quer cadastrar, tá? Então a gente está aqui, então vamos cadastrar no primeiro B. A gente quer cadastrar o registro de frequência, tá? Então eu vou fechar isso daqui. Criar registro de frequência. Pronto. Então o que ele vai fazer aqui? Para cada um, eram 6, né? Para cada um foi aberto uma nova aba, certo? E cada aba foi, quando cada aba foi aberta, ela consome o primeiro registro, tá certo? Então aqui a gente já veio com tudo preenchido, tá certo? Não registrado e tal. Agora, antes de abrir aqui as abas, eu vou voltar aqui, nesse aqui, para a gente ver que foi tudo consumido, tá certo? Então vamos olhar aqui, ó. Aqui a gente tem o 10 do 8, o 3, o 27 do 7, 20, 9 do 7, tô olhando aqui, tá? 13 do 7. Pronto, então foi tudo cadastrado. Aí aqui baixaria somente o que? Você descer, né? Clicar em salvar ou apertar o Alt S. E aí estava tudo cadastrado. Então pronto, a gente cadastrou tudo. Agora, preste atenção. Vamos para que a gente não viu o problema acontecer ainda, tá certo? Vamos agora para o primeiro C. Primeiro C, recuperar, criar registro de frequência. Então, mais uma vez, vão ser várias solicitações. E aqui, ó, sobrou um registro. É aqui onde está o problema, tá certo? Que a gente precisa prestar atenção e ter cuidado. Foi o que aconteceu. Aqui a gente tem, tô olhando aqui a data, tá? 3 do 8, 27 do 7, 20 do 7, 13 do 7, 9 do 7, 9 do 7. Então, vendo que a gente tem aqui, ó, 2 com 9 do 7, tá certo?
Então, é aqui que a gente tem que ter o cuidado, tá? Quando sobrou algum registro aqui, é porque ficou um duplicado, tá? Aí a gente tem que verificar qual é o duplicado para descartar ele, tá? Devido à forma como é feito essa funcionalidade, né? Toda vez que uma nova aba é aberta, vem uma solicitação. E aí, tecnologicamente, eu não consegui fazer para separar, né? Às vezes chega duas ao mesmo tempo, como é muito rápido, né? E elas acabam consumindo o mesmo valor, tá certo? Então, só precisa ter esse cuidado, tá certo? Aí você fecha aqui, né? Aí você cadastra tudo isso aqui, viu que não ficou nenhum duplicado, né? Aí depois que você salvar, né? Você salvou tudo, aí depois você volta aqui e cadastra o que sobrou, tá certo? Então não vai ter dificuldade nisso daqui. Precisa ter essa atenção e esse cuidado, tá certo? Aí agora vamos para o registro de aula, tá certo? A gente fez o registro de frequência e vai fazer o registro de aula. Agora, antes de ir para o registro de aula, eu vou mostrar uma coisa aqui que eu não gostei. Tá vendo? Essa ordem daqui. Primeiro, lembra aquela navegação que a gente tinha que ir lá no registro de. Perdão. A gente tinha que ir no. Vou aqui no primeiro B. Colocar aqui, ó. Abrir turma. Eu não gostava daquela. De ter que vir aqui, ó, em minhas aulas. Quando eu estava numa turma e queria cadastrar em outra, eu tinha que ir em minhas aulas. Depois eu vinha aqui e selecionar qual era a outra aula, a outra turma que eu queria. Né? Eu não gostava disso, né? Então, agora eu posso vir aqui, ó, ordenar. Estou ordenando pela turma. Você pode ordenar aqui, ó, pela disciplina, né? Pelo turno aqui, se você tiver turno de manhã, de tarde, enfim. Então, você seleciona, vou ordenar aqui para vocês verem, ó, tá vendo? Avaliação, turma aqui. Para ordenar essa caixinha daqui, ó, tá vendo essa caixinha que tá aqui? Você configura aqui qual é a ordem que você quer, tá? Aí depois você vai subir, vir aqui e colocar aqui, ó, salvar a ordem de turmas. Quando você salvar a ordem de turmas, essa caixinha aqui vai ficar com a ordem que estava aqui, tá certo? Então vamos fechar aqui. Pronto, já está aqui mais ou menos ordenado uma ordem que eu gosto, tá? Então agora vamos para o registro de aulas, tá certo? Vamos para o primeiro A. Por que vamos para o primeiro A, tá? Vou aqui abrir a turma. Porque eu quero copiar os 6 registros, tá certo? Então, como é que a gente faz isso aqui, ó? Vou colocar aqui os 6. Eu já tenho cadastrado aqui os 6 registros da aula. Eu quero pegar ele para usar nas outras, tá? Então, 6. Aí eu vou vir aqui, ó, copiar registros. Então ele copiou para mim aqui, ó, esses 6 primeiros registros, tá? Então eu vou fechar. E ele está aqui, tá? Agora, só a gente ir no primeiro B. Eita, perdão, gente. Antes de fazer isso... Não. Ainda tem um outro problema que eu não mostrei no registro de frequência. Vamos fazer agora enquanto estou lembrado. Tá certo? Então, deixa eu copiar aqui o valor anterior. Eu acho que ainda deve estar. Ah, tá aqui ainda, recuperado. Pronto. Uma coisa, outro cuidado que a gente tem que ter aqui é o seguinte, tá certo? No registro de frequência, se você tiver aulas com a quantidade de aulas seguidas diferente, tá certo? O cadastro em paralelo não não pode acontecer devido à forma como o saber ele é implementado, tá? Por quê? Quando a gente coloca lá, quando a gente cria uma nova registro de frequência, se eu falei errado, perdão. Quando a gente cria um registro de frequência, mostra lá na página quantas presenças eu tenho que dar para cada aluno, né? E o que acontece? Quando a gente coloca aqui, ó, criar o registro de frequência,
Essas duas informações aqui não podem ser misturadas, tá? Por quê? Porque a gente não sabe em que momento a aba vai ser aberta. Então pode acontecer que eu abra se essas seis abas fossem abrir ao mesmo tempo, pode acontecer que do a data desse aqui, 10 do 8, né, fosse consumir os valores do que tem quatro aulas, tá certo? Então não pode. Aí para evitar que isso acontecesse, eu fiz o seguinte pra gente aqui, eu vou colocar aqui, ó, criar registro de frequência, vou colocar aqui no primeiro D, né? Primeiro D. Vou colocar aqui, ó, criar registro de frequência. Aí para evitar que isso aconteça, olha só, ele vai consumir somente, ó, aqui, ó, pronto. Aqui ele tentou consumir todos os registros. Ah, ele conseguiu. Ele consumiu aqui, ó, todos os registros que tem a mesma quantidade de aula, tá certo? Então, para isso aqui acontecer, tem que ser em etapas, tá certo? Se você tem registros com quantidade de aulas diferente, eu acho que não é muito comum isso, mas se você tiver, tá certo? Agrupa, certo? Agrupa, coloca todo mundo junto que tenha o mesmo mesma quantidade de aulas e depois a outra, tá certo? Então aqui nesse caso aqui foram os três primeiros, depois aqui ó, os outros três últimos, tá? Então é, tem esse detalhe também, certo? Agora vamos lá para o registro de aulas, né? Então primeiro A, cadê você? Em cima, que bom. Então vamos voltar aqui, vamos colocar aqui 6, vamos pegar os registros, copiou, vou fechar as outras guias à direita. Pronto, então agora a gente iria para o primeiro B e colocar aqui, ó, criar registro de aulas. Então vai ser a mesma coisa, tá certo? Vão ser abertas, quer ver aqui, ó, tá vendo? Vai sendo abertas as abas, né? E aí vai consumindo, cada aba consome um valor. Como sobrou um aqui, significa que tem alguém duplicado, né? Então vamos procurar aqui, ó, 20 do 7, 27, 3 do 8, 13, 13, pronto, já encontrei aqui, ó. Tem dois 13, tá? Então você vem aqui, aí você vai descer e vai dar Alt e S ou salvar todo mundo, tá? Então fechar a direita e depois volta aqui novamente e ele cadastra. Aí qual foi o problema que aconteceu aqui, gente? Perceba que eu não guardei, viu? Então se eu quiser agora cadastrar no primeiro C, como é que eu vou fazer? Cadê aquele valor que estava aqui antes, né? Então, para isso tem esse recurso aqui, ó, de guardar e recuperar. Então, antes de fazer, né? Então, agora eu vou ter que ir lá no primeiro A, abrir a turma, colocar novamente o 6 aqui, copiar os registros, né? Salvar. Então, antes de fazer, você tem que vir aqui, ó, em guardar, para você poder recuperar ele na próxima turma, tá? Então, vamos fazer aqui. Primeiro C, criar registro de aulas. Vamos ficar observando aqui, ó. Ó, tá vendo? Cada aba está consumindo uma. Pronto, consumiu tudo. Aí eu viria aqui agora, quer dizer, lógico, eu tenho que vir aqui e salvar todos, tá certo? Mas para fazer aqui, se fosse no primeiro D, aí agora eu posso vir aqui, recuperar e cadastrar aulas de novo, tá certo? Então, essa é a funcionalidade do cadastro em paralelo, tá certo? Tem que ter alguns cuidados, tá? Mas tomando esses cuidados, vocês vão ser ainda mais ágeis no cadastro. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.